ser muito rápida e porque, de facto, conseguimos encontrar aqui uma janela de oportunidade para ter o tempo da Sofia Claros Alves, como representante da Comissão Europeia em Portugal, e tive esta iniciativa da coleção das europeias, para responder a perguntas que possam ter e falar um bocadinho sobre esta coleção, sobre a sua oportunidade. E para isso, gostava primeiro de agradecer a vossa presença, terem dado resposta a este repto rápido para uma sessão que vai ser curta e por isso convidamos a deixarem ir deixando as vossas perguntas à medida que estamos falando no chat e aquelas que for possível ainda pegar nelas aqui e responder, faremos assim. As que não forem possíveis responder aqui nesta janela de oportunidade, depois serão respondidas por mail. Portanto, quem quiser deixar perguntas, acompanhe apresentando-se inicialmente, sem quem são, a pergunta que gostavam de fazer à Sofia e o vosso e-mail para obterem a resposta, caso não seja possível dá-la aqui, durante este nosso tempo de antena. E a Sofia vai iniciar esta sessão, que vai ser, como disse, com as melhores palavras sobre a oportunidade deste trabalho, que foi desenvolvido e teve de vir a ser também um acervo de testemunhos na primeira pessoa que fique para a história e daqui a muitos anos possam também saber como é que as mulheres no início do século XXI pensavam, o que faziam, qual era o seu papel na sociedade e enfim, o trabalho que deixaram e a responsabilidade que tinham nesta nossa fase de transição, porque aqui parece que os inícios do século têm sempre assim um bocadinho controlados em termos de grandes mudanças e por isso o repto que deixo, vamos passar a palavra à Sofia e para não tomar mais tempo, é que acompanha o lançamento das próximas conversas que ela vai falar, seguindo a página da representação, o Instagram, as redes sociais, etc. E também a página da Women in Business, que é Women in Business 008 do Facebook, porque há outras. E podem ir conhecendo e ficando com os links para as entrevistas e poder assistir a estas conversas informais intimistas com calma e quando tiverem tempo através dos links. É isto que se pretende. Pretende-se, de facto, e esta iniciativa da representação vai dar esta oportunidade que as conversas tidas com estas convidadas pudessem perdurar no tempo, pudessem ser replicadas, revisitadas e quem queira conhecer a versão final possa dispensar mais algum tempo e ficar a conhecer estas convidadas. Portanto, Sofia, se quiseres, depois as perguntas serão logo de seguida e eu agradeço é que não ultrapassem um minuto a falar cada uma e depois, se sobrar tempo, então repetimos, está bem, mas um minuto, por favor, porque senão não vamos conseguir ter tempo para ouvir toda a gente. Obrigada. Então, muito boa tarde e obrigada a todos por estarem connosco esta tarde e por serem tão corajosos de terem tirado uma meia hora do vosso tempo, que é com certeza muito preenchido, para ouvir falar deste pequeno grande projeto que a representação da Comissão Europeia em Portugal, juntamente com a Cristina Ferreira, desenvolvemos nos últimos meses. Isto foi, como todos os projetos, começam com conversas, com encontros, e a Cristina veio ter comigo há uns anos para me entrevistar, enquanto representante da Comissão Europeia em Portugal, e eu descobri a WinBe e a fabulosa network que vocês têm aqui, e todo o soft power que vão exercendo e sobretudo o poder, a capacidade de encorajamento e de suporte e de apoio das diferentes mulheres nestas diferentes funções que vocês exercem em Portugal. Nós todos sabemos que não somos muito bons em Portugal em fazer networking, e networking é absolutamente fundamental e sobretudo, e portanto a WinBe e a Cristina Ferreira têm este mérito de animar, e todas aquelas que animam a WinBe têm este mérito de animar uma network de mulheres, para irmos trocando experiências. E nesta ideia de trocar experiências, nós queríamos, quando esta Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, tomou posse e assumiu as prioridades para o seu mandato, nós desde então tínhamos a ideia de fazer um programa de entrevistas, de podcasts, com mulheres que contribuíssem para a construção da Europa, ou que tivessem um papel importante na construção da Europa dentro de cada domínio, dentro de cada prioridade.
Claro que fizemos aqui um brainstorming com os contactos da Cristina, com os nossos contactos, podíamos ter entrevistado muito mais pessoas, e chegámos a estas 6. Bom, eu estou dentro e sou suspeita, eu não vou falar sobre o assunto, mas temos a Cristina Branquinho, professora na Faculdade de Ciências, que nos fala da área dela, que é o ambiente. Temos a Joana Valapir da Microsoft, que nos vai falar em particular sobre o digital. Depois convidámos a Maria Lúcia Amaral, que é professora de Justiça e que é uma pessoa que tem um percurso de vida interessantíssimo e acho que teve um papel muitíssimo importante neste combate, no exercício dos direitos, sobretudo nesta fase da pandemia. E a Lúcia imediatamente aceitou o convite e fez uma entrevista absolutamente fantástica, como todas as outras, mas eu assisti pessoalmente a da Lúcia, estava quase emocionada, porque de facto é uma pessoa com uma experiência de vida muito importante, foi juiz no Tribunal Constitucional e sempre foi uma grande ativista dos direitos das mulheres nas funções que exerceu. Depois temos, claro, a nossa comissária Elisa Ferreira, que não poderia deixar de participar, é a primeira vez que temos uma comissária europeia mulher, e portanto também foi muito importante recolher o contributo dela, e acabámos com a cereja em cima do bolo, com a Ana Paula Zacarias, que se revelou uma grande, mais do que secretária de Estado e mais que uma diplomata, que é o que ela é, revelou-se ser uma grande política durante a presidência. A Ana Paula teve um papel muito destacado durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, que acho que de facto foi uma presidência muito bem sucedida, e ela foi sem dúvida uma pessoa que esteve na frente de tudo aquilo que se fez durante estes últimos 6 meses e tudo aquilo que se acelerou em termos e que se conseguiu no Conselho durante estes 6 meses da presidência portuguesa. Portanto, são apenas exemplos, achamos nós bons exemplos, vocês nos dirão, achamos que as conversas foram muito interessantes, nós gostámos imenso deste projeto e queremos também obviamente partilhá-lo convosco e partilhá-lo com o maior número de pessoas, e por isso é que também estamos aqui hoje. Mas eu gostaria mais do que fazer mais, do que falar, gostaria de ouvir as vossas perguntas, os vossos comentários. Penso que só ainda 2 é que estão disponíveis, não é? Cristina, faz-me assim, se é verdade. 2 estão disponíveis, vão sendo lançadas agora, mais ou menos à cadência de uma vez por semana, e nós agradecemos obviamente que as divulguem, que partilhem os vossos comentários, as vossas impressões sobre elas, e bom, e quem sabe poderá ser um projeto para a minha sucessora continuar, porque eu termino o meu mandato aqui em Portugal no dia 31 de agosto, volto a Bruxelas e tenho uma sucessora, é a Sofia Moreira de Sousa, que é neste momento embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, e a Sofia com certeza que abraçará também projetos semelhantes no futuro, porque é também uma mulher muito ativa, e vai com certeza também dinamizar redes e vai promover este tipo de dinamização. Portanto, eu gostaria de ficar por aqui, gostaria que fossem vocês, que isto fosse um diálogo e não um monólogo, portanto abro aqui o debate para quem quiser começar. Eu ia pedir à Isabel Lousada, porque já nos enviou uma questão, para abrir o debate, que é sempre mais difícil, não é? Que é a primeira. Por isso, Isabel, se não te importas, eu ia pedir sempre às pessoas que se apresentassem, digam quem são e qual é a vossa pergunta. Bom, mas não me vais deixar sem primeiro felicitar pela iniciativa, não só pelo sentido de oportunidade, quer pelo leque de escolhas que foram feitas, quer por esta força que tem vindo a emanar daquilo que é a rede WinBee, o projeto Puzzle, e em que já estivemos também na representação da Comissão Europeia faz mais de um ano, mas aí estivemos juntas numa iniciativa muito louvável. Parabéns a todas as envolvidas. Agora aqui muito em particular também dirigir-me à nossa oradora fundamental e a oportunidade que temos. Eu sou Isabel Lousada, investigadora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e integrada no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da mesma universidade. Sou também coordenadora e editora-chefe da revista Herança, revista de História, Património e Cultura, que pretende ser um espaço de divulgação para a cultura e o património nosso e dos nossos falantes. Por outro lado, sou também vice-presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, e dito isto já disse muito, porque aquilo que me traz aqui é aquele
gosto imenso de olhar para a fase em que nos encontramos, respectivamente, no tocante àquilo que é a coluna grande das mulheres. E por isso perguntaria, em relação àquilo que é hoje aquilo que nós identificamos como uma Europa em modo sustentável, qual seria, em seu entender, o maior desafio que se coloca, e neste momento glosando o título, às europeias? Os desafios são muitos, não é? E é difícil eleger um. Eu acho que um desafio que nós temos todas pela frente, e eu repito isto às pessoas mais novas e às mulheres mais novas, é não só continuar a lutar por um papel mais relevante e sobretudo mais visível das mulheres na sociedade, porque nós relevantes já somos, não temos um papel tão visível ou tão apreciado, ou que se dê tão apreciado como deveria ser, não é? A todos os níveis. Aquilo que eu digo às pessoas mais novas é que não tomem aquilo que se conquistou, não é? Tudo aquilo que foi conquistado até hoje como um dado adquirido. E portanto eu acho que o grande desafio vai ser não só continuar a lutar por uma maior transparência, por exemplo, dos salários, por um salário igual, por uma situação mais equitativa, quer no mercado de trabalho, quer nas próprias relações familiares, isso vamos ter que continuar a fazê-lo, mas sobretudo que as gerações mais novas consigam manter o nível de igualdade que nós já conseguimos ter neste momento nas sociedades mais desenvolvidas e sobretudo na Europa, porque eu acho que nós vimos isso com a crise pandémica, não é? A situação dos mais vulneráveis agravou-se e os mais vulneráveis, infelizmente, ainda são muito as mulheres. E, portanto, vimos isso relativamente à violência doméstica, à violência infantil, mas vamos ver isso também no mercado de trabalho. As mulheres são as primeiras a ser despedidas em caso de crise e estamos já a enfrentar uma crise bastante aguda na União Europeia. Portanto, as mulheres, infelizmente, e as crianças continuam a ser as primeiras vítimas das situações de crise. E por isso vamos ter que trabalhar muito nos próximos anos para que isso não se verifique, não é? E portanto eu acho que infelizmente estas situações de crise vamos voltar um bocadinho para trás e temos que continuar a lutar por aquilo que foi conquistado e por isso uma das propostas que está em cima na mesa e que nós gostaríamos de ver aprovada o mais depressa possível é exatamente a proposta da transparência dos salários, obrigar pelo menos as grandes empresas a serem mais transparentes no que diz respeito àquilo que pagam e a quem é que pagam, para percebermos exatamente onde é que está, por exemplo, a questão da desigualdade salarial. Isto em termos de direitos das mulheres e agora em termos societais acho que vamos ter grandes desafios com a crise climática e com todas as suas consequências, esta talvez as mais graves, e que temos que ser corajosos para mudar o paradigma da nossa economia e do nosso consumo. E pronto, e por aqui fico, mas acho que vamos ter muitos desafios pela frente, as europeias. Obrigada, não sei se a Lídia Santiago, já vi que está aqui, quer avançar com a sua questão, representa aqui vice-presidente da Ordem dos Engenheiros em Portugal, representa as minhas engenheiras. Lídia, eu não tenho imagem, portanto... Se a Lídia não quer avançar, embora esteja a ver que ela está aqui presente, deixo aqui a mesa em aberto, talvez Mariana queira fazer uma questão à Sofia, se não vamos falando sobre esta coleção e sobre as suas protagonistas. Olha, desculpem lá, mas não estava nem com imagem nem com som, não sei se é possível ainda intervir. É, sim, senhora. Veja a tempo. Chego a tempo. Ora bem, começo por parabenizar mais uma vez a nossa querida amiga Cristina, que nos presta destes bonitos trabalhos de partilha sobre aquilo que se está a fazer, sobre as mulheres em Portugal e também já na Europa. De facto, o meu nome é Lídia Santiago, eu sou engenheira, sou química, sou também alimentar e neste mandato sou vice-presidente da Ordem dos Engenheiros. Posso dizer também aqui em primeira mão que vou estar na próxima candidatura
igualmente a vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, já é mais ou menos público, e como não podia deixar de ser, vamos ter muito mais mulheres na próxima candidatura dentro da Ordem. Pegando um pouco nas palavras que acabaram de ser ditas, eu também, como engenheira, prevejo que este pós-Covid seja muito penalizador para as mulheres. E o ano passado, logo, assim que começou o Covid, eu tive esta percepção e criei um grupo de mulheres que é Engenheiras Luso-Hispânicas, que é, somos 14 ou 15 países, eu posso enumerar: Portugal, Espanha, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Costa Rica, México, Bolívia e Cuba. E o que é que nós pretendemos? Pretendemos precisamente isto, partilhar experiências. Temos aqui vários objetivos, uns mais difíceis de atingir, mas já está dando algum resultado. Um deles é captar meninas para a engenharia, o outro é combater o abandono escolar das meninas, sobretudo em países onde há casamentos precoces e gravidezes precoces, como é o caso de Moçambique, que é altamente problemático. Não é menos em Cabo Verde, eu estive no fim de ano em Cabo Verde e apercebi-me desta situação. E também, tendo nós algum know-how, podermos estar nós por trás de alguns projetos, aqueles projetos muito simples que os políticos não querem e que não envolvem milhões. Coisas simples, como por exemplo uma das nossas colegas fez em Moçambique um grupo com 60 mulheres, onde se aproveitaram óleos usados para fazer sabões e sabões com aromas. Temos uma outra colega, Daniela Reimann, perto de São Paulo, que em dois pequenos municípios está a fazer o recolher do lixo, portanto, dinamizou completamente aquelas povoações e estão a fazer recolha de lixo e a fazer economia circular também. E, portanto, tudo isto começam a ser exemplos enfim, gostaríamos de ter muito mais, mas o nosso grupo começou em setembro, vai fazer um ano em setembro, próximo setembro, e, enfim, o caminho faz-se caminhando. Já fizemos agora, no dia 23 de junho, o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, onde todas as mulheres destes países falaram sobre o número de mulheres nos seus países e, inclusive, escrevemos agora este fim de semana na revista Sol, onde colocámos a percentagem de engenheiras nos nossos países. A média europeia é de 25%, incluindo a Espanha, todos estes países estão abaixo dos 25% de mulheres na engenharia. Eu não posso dizer que a engenharia é o melhor que há, como é lógico, a engenharia faz parte do todo, mas na realidade, sem engenharia não há produção, não há desenvolvimento, porque a engenharia existe em tudo o que há. Portanto, a engenharia é fundamental para os anos vindouros, ainda por cima em que se pretende dar uma viragem em termos digitais, em que as mulheres também vão estar menos, serão as primeiras a ser despedidas caso as empresas tradicionais o façam, e portanto eu penso que nós só temos é que estar cá, continuar o nosso trabalho para todas nós, e contem connosco, engenheiras, porque precisamos de todas. O universo precisa de mulheres todas para nos fazermos valer. Há muita gente que diz em Portugal que as mulheres não são discriminadas, mas não é verdade. Nós não estamos no poder de decisão. Sobretudo aí. Estar em rede é muito importante. Estar em rede é muito importante. Muito importante. E o puzzle que a Isabel falou tem sido importante para nos mantermos em contacto entre os vários grupos, iniciativas, umas mais formais, outras menos formais. A Women in Business é uma rede muito informal para não ter burocracia, mas que pretende pôr, sim, manter no ar este tema e trazer role models. E eu perguntava-te
se Sofia me permitir, se achas que é possível, interessante, ou se esta coleção de entrevistas pode ajudar essas mulheres e esses grupos de mulheres nesses países que acabaste de falar, nomeadamente em Moçambique, falam português, etc., organizando-se um evento para elas verem os teasers ou alguma entrevista e depois fazerem um comentário às entrevistas, para as empoderar, para verem o que podem fazer, porque uma das coisas que se pretendia com as europeias era mostrar que o modo de vida europeu, o estilo de vida europeu, os valores que defendemos no espaço europeu, são justamente estes valores de liberdade e em que as mulheres podem exercer, enfim, aquilo que são as suas ambições e um papel importante na construção dos territórios. Agora, é como a Sofia dizia, isto eu costumo dizer que é um elástico que tem que se continuar sempre a puxar, senão volta para trás. E por outro lado, também queremos alargar à escala global, e eu gostava de saber se tu depois, conversando comigo ou com a representação, poderíamos encontrar aqui um momento para fazer um evento com essa rede que acabaste de falar, para apresentar a coleção, uma das entrevistas e depois comentar ou fazer perguntas e respostas. Eu, pela minha parte, estou disponível para promover. Eu tenho ainda a partilhar ainda aqui uma outra situação muito interessante, que é a SPI... Como? Eu percebo que temos aqui mais tempo, não é? Sofia Trindade, não percebi muito bem, um bocadinho mais tempo. Então, vou ser rápida. A Sociedade Portuguesa para a Educação de Engenharia está a criar uma rede de boas práticas e está a implementar programas nas escolas do ensino superior, secundário, e primário e pré-primário, e já estamos a trabalhar com Moçambique e o Brasil. E estes países também vão entrar. E tenho dito. Beijinhos. Obrigada. Eu passava então a palavra, porque queremos ouvir mais mulheres e homens também que estejam a participar. Quem é que quer arriscar avançar? Se ninguém fala, eu ia perguntar aqui a quem está aqui de Gai se não quer deixar duas palavras, nomeadamente a Fernanda Dias, que acabei de ver. Aqui um minutinho para partilhares connosco o que é que achas desta iniciativa e com a Sofia em particular, e deixar-lhe alguma questão sobre a coleção das entrevistas às europeias. Fernanda Dias, não sei se me estás a ouvir. Olá, boa tarde. Sim, eu não estava a ouvir-vos, há ali um bocadinho de compasso de espera. Boa tarde e também é um gosto estar aqui nesta conversa. Olá, Sofia. Peço desculpa, estávamos sempre aqui em N conferências e acabei de sair de uma e entrar noutra. Aqui a iniciativa de partilhar estas conversas com europeias que são mulheres empreendedoras, eu acho que é excelente, e eu acho que deveríamos pensar não só ao nível das empresárias, mas dos cidadãos em geral, o que é que faz sentido para utilizarmos os fundos e como utilizarmos o dinheiro que vem da União Europeia, que está delineado em planos de recuperação e resiliência, como é que nós podemos, no fundo, contribuir para a execução desses PRR, desses planos de recuperação e resiliência, e qual o papel das mulheres também no contexto da aplicação e da execução desses PRR. Eu acho que era algo que deveríamos refletir. Não sei se já foi abordado aqui nestes primeiros minutos por alguém. Não foi, obrigada Fernanda, não foi, e parece-me, eu estava a ouvir a Lídia e estava também a pensar nisso, porque de facto estou agora a olhar para o plano de recuperação e resiliência português, não é? E de facto na parte das competências e da formação, há um programa, ou seja, há um envelope que o Governo dedicou exatamente à questão do STEM, portanto no fundo é promover as áreas técnicas de engenharias, de matemática, junto da população feminina e junto também nas escolas das meninas, não é? Para conseguir ter no futuro mais engenheiras e mais matemáticas e mais cientistas. E eu estava agora exatamente a abrir o plano de recuperação e resiliência enquanto a Lívia estava a falar, porque sei que há um envelope há uma parte do dinheiro que vai para esse objetivo. Quer dizer, o Governo vai começar agora a abrir, como sabes bem, começar a abrir os concursos
e, portanto, todos os projetos que promovam este tipo de objetivos poderão eventualmente ser candidatos. Eu não sei os detalhes, porque terão que ser analisados e a informação está disponibilizada no site do Governo, do Plano de Recuperação e Resiliência, mas acho que seria interessante, de facto, ver isso. Acho que seria uma boa... Mas a Comissão Europeia planeia, por exemplo, fazer... nós estamos a pensar na Europa do futuro, não é? Nós estamos numa conferência que vai ter a duração de 1 ano, em que ao nível europeu vão realizar-se eventos presenciais ou por videoconferência para auscultar os cidadãos europeus sobre o futuro da Europa. Este é um trabalho que está em curso, que a Comissão Europeia desencadeou, portanto foi lançado no último dia da Europa, no dia 9 de maio, sob presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e no contexto dessa conversa ao longo de 1 ano com os cidadãos, eu creio que faria sentido sensibilizar esses cidadãos ao nível micro, ao nível regional, para estes planos estes planos nacionais, portanto os PRR, e fazer com que ao nível regional e setorial se mobilizassem os vários interlocutores para poderem vir a aproveitar as verbas que vão ser canalizadas para os Estados-membros por essa via. Portanto, eu acho que também no contexto da discussão que há sobre o futuro da Europa, faria sentido a Comissão Europeia, as autoridades nacionais, obviamente, insistirem nos meios mais micro, alertando as populações para o que é que elas podem fazer para fazerem parte desse conjunto de ideias que no fim vai transformar a Europa. Nós aqui no Ministério da Economia, por exemplo, estivemos a fazer durante algumas semanas alguns eventos presenciais com associações comerciais. Contemplámos todas as regiões do país e falámos com as associações comerciais, sensibilizando-as para exatamente isso, para o plano de recuperação e de resiliência, para determinadas medidas que já estão em execução, mas que provavelmente não conhecem ou que poderá haver pouca divulgação. Nós estamos, por exemplo, na área do digital, tendo nós o Secretário de Estado da Transição Digital, estamos também a apostar numa agenda mais digital, por exemplo, para o setor do comércio, em que queremos, como vimos, que o setor do comércio se modernize. Vimos que nesta pandemia foi essencial o comércio ter canais de venda online, ou distribuição, ou meios de pagamento eletrónicos, e por vezes o nosso comércio ainda está um pouco, se calhar, atrasado em relação a esta realidade. E a pandemia nisso veio acelerar bastante a necessidade dessa reconversão. Portanto, isto é apenas um pequeno exemplo do que naturalmente está a acontecer, sendo que nós também aqui no Ministério estamos a fazer várias sessões de promoção do que pode vir a ser feito e do que é que está contemplado, nomeadamente para a área do comércio e do digital e das skills, das competências, o que é que pode ser aproveitado por essas associações comerciais ou por outro tipo de interlocutores. Eu desafiava agora, então nós temos aqui a Isabel Lousada, que quer intervir. Eu só perguntava antes de dar a palavra, Isabel, se há alguém que queira colocar só uma questão rápida, antes de voltarmos à Isabel, se não passava a palavra à Isabel. Tínhamos aqui, não sei se está cá, a Ana Teixeira Pina, da Business and Nature, também se inscreveu, e o Ruth Xavier, da Universidade Católica. Vão pensando nas questões e aproveitar esta oportunidade para falar diretamente com a Sofia Parzal, ou até com a Dias do Gai, e entretanto eu passo a palavra então à Isabel, que tem aqui a sua mãozinha para intervir. Força. E já agora, Isabel, também nos podes falar do manual que foi lançado, porque se calhar estas pessoas têm interesse em conhecer e não sabem do que se trata ainda. Às vezes a comunicação é o mais difícil, não é? No meio disto tudo. Pensei que não me cabia essa parte, mas se me dás a oportunidade, certamente que sim. Assim, não sei, a Sofia Trindade, deixa-me só perguntar. Sofia Trindade, temos até mais 5 minutos ou mais algum tempo? Mais 10 minutos, diria. Mais 10 minutos, portanto, isto é mesmo para lançar a ideia e depois, a partir daqui, poderem acontecer outras coisas. Bom, a intervenção que eu
pedi para fazer agora de mãozinha levantada, e obrigada, Cristina, era sobretudo já face a esta dinâmica que aqui se criou, e é por isso que tudo isto é sempre inultrapassável e inigualável, dizer que a revista Herança está inteiramente à disposição, uma vez que nos dirigimos aos países de expressão portuguesa, para acolher eventualmente alguns registros destas europeias em modo escrito, ou seja, para atingir um outro tipo de destinatários e destinatárias. Mas, portanto, esse era o que me lembraria, e dizer que como o projeto Puzzle não está terminado, porque como o criaram, e também uma felicitando novamente por isso, para ser sempre um work in progress, aproveitá-lo porventura para ter um valor acrescentado nestes projetos colaborativos, uma vez que há outras organizações que também podem contribuir para esse objetivo de lançar essas europeias mais longe, e sobretudo nas STEM, como as cientistas que nós temos vindo a promover na medida daquilo que é a nossa missão. Em relação àquilo que me pedes agora, que é mais uma outra oportunidade, se calhar deixaria a palavra à Isabel Baltazar. O que é que achas, uma vez que eu já falei, e que é no fundo a pessoa que levou por diante este projeto do dicionário As Mulheres e a Construção Europeia? Obrigada. Cristina, posso? É só responder. Gostava de responder apenas à Isabela, né? Eu fiquei sem internet e por isso não sei o que é que ela já apresentou das mulheres e a unidade europeia. Mas eu... Zero. Pois o nosso grande projeto foi darmos visibilidade às mulheres europeias que durante todo o século XIX e XX, e algumas até ao século XXI, embora tivéssemos ainda poucas recentes, ou seja, só aquelas que já tinham acabado a carreira, entre aspas. E por isso quisemos dar-lhes o protagonismo, porque há uma evidência. Nós, as mulheres, sempre trabalhamos em prol da unidade europeia. Por vezes a história é que só conta a história dos homens. E eu digo-vos isto só assim de uma forma de brincadeira, porque o nosso primeiro volume, também feito exatamente sobre as figuras europeias, no âmbito da Assembleia da República e também em cooperação com a Secretária de Estado, a nossa amiga Ana Paula Zacarias, o primeiro volume chamava-se Dicionário das Grandes Figuras Europeias. E reparem uma coisa, foi na apresentação que a Ana Paula Zacarias nos desafiou a fazer este outro sobre as mulheres, porque ela dizia que só tinha encontrado 5 no primeiro. Ou seja, nós fizemos, com o ponto de vista metodológico e científico académico, tudo muito certinho, mas de facto a nossa investigação não tinha as mulheres. Porquê? Elas estavam lá, não estão contadas na história. E o que é que tivemos que fazer agora, onde já entrou a Isabel Lousada? Tivemos que procurar o invisível, porque elas tinham sempre estado durante todo também a mesma época, até à atualidade, só que permaneciam ao lado dos homens, mas vinha só a biografia do homem. E então, por isso mesmo, depois Aristides Briand, tínhamos a Louise Weiss, mas nem sempre era assim. Nem sempre as mulheres vinham visíveis. E agora fizemos isso. E já agora que estamos aqui com sinergias tão espetaculares, porque eu estou a adorar o vosso projeto, eu e a Isabel estávamos numa grande ideia, que era também no desafio da própria Secretária de Estado, quando nós agora apresentámos, mesmo no final da presidência e na passagem do testemunho para a Eslovénia, apresentámos este dicionário das mulheres europeias, e ouvimos um outro repto: por que não fazer destas mulheres da atualidade? Porquê é que nós no dicionário não tivemos a Úrsula? Porquê é que nós não temos estas grandes europeístas, parlamentares europeias, que já fizeram obra e que estão a fazer obra? E então, não sei o que é que vocês acham deste nosso desafio,
que nos foi feito e que eu e a Isabel estamos a abraçar, mas gostávamos de apoio moral, pelo menos. Era só isto. Eu não sei se queremos comentar, parece-me essa intervenção. Sim, eu acho que merece uma atualização, sem dúvida, não é? Porque olhar para a história é muito importante e olhar para as mulheres que fizeram um percurso importante no passado é muito importante, mas é também importante dar valor àquelas que já lá estão e que não é fácil, porque de facto nós sabemos sempre que isso comporta sempre algum risco, mas no sentido de estarmos a dar um lugar de destaque a uma pessoa que ainda não concluiu a obra. Mas enfim, mas acho que sim, acho que merece sem dúvida uma atualização e espero, e agora será talvez mais fácil identificarem as mulheres que têm contribuído para a construção europeia, na medida em que espero que sejam um bocadinho mais visíveis aquelas que estão, não é? Que estão a fazer obra neste momento. Obrigada, Sofia. E parabéns pelo dicionário, muitos parabéns, ainda não tinha tido a ocasião de vos felicitar, a vossa equipa, pelo trabalho tremendo, titânico que está naquela obra. Obrigada, Sofia. Eu aproveitava para relembrar as datas de lançamento das próximas entrevistas. Dia 28 de julho, Maria Lúcia Amaral, Provedora de Justiça, sobre o tema proteger o modo de vida europeu e em torno disto, né, dos direitos, etc. Depois, a 4 de agosto, Joana Vala Pires, diretora de Marketing e Operações da Europa Ocidental da Microsoft de Portugal, uma Europa preparada para a era digital. Ela tem uma responsabilidade enorme, enfim, sobre esta transição digital em que todos estamos comprometidos e comprometidas, e é importante, lá está, através das mulheres na STEM, que esta presença seja cada vez maior e mais estimulante e mais interessante também aqui na Europa. Das raparigas, sobretudo no ensino ainda secundário, e serem estimuladas para o interesse e para a magia que pode estar neste mundo da STEM, porque é inevitável esta transição, e quem nascer já nesta era, neste século XXI, já nasce dentro, e portanto é muito mais fácil até do que sobretudo para nós, ou a maioria das que estão aqui, que ainda tiveram que fazer uma transformação, pode estar a fazer. Depois, no dia 12 de agosto, Elisa Ferreira, a nossa Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, portanto também tem um papel muito importante em tudo o que vai acontecer, e nisto que temos estado aqui a falar, dos fundos, enfim, e do trazer todas as regiões e os países do espaço europeu para um nível de bem-estar, de segurança, de liberdade, que é aquilo que realmente acaba por nos unir e ter tanta força, numa economia ao serviço das pessoas. E no dia 19 de agosto, Ana Paula Zacarias, Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, também já aqui falada, em torno do tema de uma Europa mais forte no mundo, e que na sua entrevista também fala do papel da Europa fora do seu espaço, e em particular um episódio que ela conta sobre a sua experiência enquanto embaixadora na Colômbia, e em que participou no processo de paz, e teve com as Farc e nos helicópteros, e isto é muito engraçado porque estas entrevistas contam histórias que nos cativam, podem vir a dar filmes, quem sabe, se a nossa indústria cinematográfica também quiser procurar nestes casos algumas histórias interessantes e depois desenvolver a partir daí. E faz com que temas muito sérios, por vezes, e um bocadinho pesados, possam ser falados de uma forma mais intimista, mais descontraída, mais informal, e com isso chegar a mais gente. Portanto, ir para além de nós e para além das pessoas que já se preocupam com estas temáticas, e fazer com que todos percebam que o contributo de cada um, por pequenino que seja, faz a diferença no modo de estar, na vida que os territórios construímos. Por vezes achamos que isto que estamos a fazer é tão pouco, mas quer dizer, se todos fizermos um bocadinho, acaba por em conjunto ter mais peso. E eu, da parte aqui do OIB e desta coleção, e depois com a representação também, ver como eu gostava, como é evidente, também que as europeias não ficassem só por este primeiro acervo, e é uma questão depois de estudar como, se houver
goodwill, como se chama dizer, as coisas acontecem. É preciso fazer acontecer, não é, Sofia? Eu não sei se mais ninguém quiser intervir, nós estamos aqui a atingir, pronto, aqui a Fernanda quer dar uma palavra, mas depois estamos aqui a atingir o nosso timing e, como disse, este episódio, digamos assim, de hoje, era justamente para lembrar, para fazer reparar, para vos pedir também para divulgarem nas vossas redes sociais e convidar quem conheçam a ouvir estas conversas, porque tem episódios muito interessantes, independentemente de eu estar a entrevistar, o que interessa é convidada, porque cada uma tem uma maneira de ser diferente, tem uma história diferente, fala de um tema diferente e é super, super, super interessante, posso-vos dizer, que é um entusiasmo fazer estas entrevistas e eu quero agradecer também aqui à Sofia Alves ter-me confiado em mim para esta gravação, como é evidente. Fernanda, não sei se antes da Sofia terminar, queres ainda dizer Era só qualquer para dar 2 notas. Foi muito interessante, eu não conhecia este dicionário de mulheres europeias e se me pudessem, enfim, mandar um link ou ver como é que eu também posso divulgar aqui através dos canais da Direção-Geral das Atividades Económicas, também poderemos fazê-lo. Por outro lado, dizer por último que nós no âmbito da presidência portuguesa, do exercício da presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021, tivemos a oportunidade de dinamizar aqui várias redes também com mulheres. Ou seja, ao nível da União Europeia, há muitas pessoas que têm a mesma função que eu exerço de momento na Direção-Geral das Atividades Económicas em vários ministérios de outros países e criámos entre nós uma rede mais informal de mulheres que estão nesta posição para também fazer troca de boas práticas e divulgar pessoas, por exemplo, que nós consideramos que merecem ser divulgadas. No nosso caso, eu só dar-vos nota que divulguei a atuação da empresa da Daniela Braga, que é uma portuguesa que vai criar o próximo unicórnio. É uma empresa que se chama Defined Crowd e ela é uma pessoa muito interessante, portuguesa, que nós demos a conhecer no contexto de toda a União Europeia, como também uma mulher que está a dar cartas, nomeadamente na inteligência artificial, e portanto compete-nos a cada uma de nós individualmente também fazer, dentro das redes em que nos movimentamos, fazer essa divulgação. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Nós vamos ter, sei que a Sónia queria intervir, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, temos aqui a parte técnica que já nos chamou a atenção para isso. Deixem alguma questão que ainda queiram aqui por escrito, que depois, ou algum comentário no chat, que depois será transmitido ou respondido, porque esta sessão está a ser gravada e depois podem assistir a ela com mais calma se quiserem nas plataformas da representação. E também julgo que na página do Facebook da Women in Business. Por isso, Sofia, se não te importas, então agora dar as últimas palavras e pensar no call to action, que nós temos de estar sempre a pensar no que vai acontecer a seguir. Sim, olha, agradeço imenso, são sempre frutíferos estes pequenos debates e por muito curtos que sejam, não é? Há sempre novidades, há sempre sugestões e da nossa parte, como digo, estou a cessar funções, mas tenho a certeza que a minha sucessora vai com certeza abraçar esta rede e poderemos, entretanto, partilhar. Nós temos projetos de divulgação, para responder um bocadinho à Fernanda, na área do Plano de Recuperação e Resiliência, mas teremos que os fazer com as autoridades nacionais, porque isto é um plano português e, portanto, nós próprios temos que perceber agora as condições de elegibilidade, mas nós também temos as nossas antenas locais, que são 15 e que vão estar muito ativas, juntamente com os 2 assessores económicos da representação, a divulgar o Plano de Recuperação e Resiliência nas regiões. Eu agora que vou trabalhar para a direção regional, não é? Para a DG Régio, não vou ficar responsável por Portugal, mas vou ficar responsável por outros países, mas também vou continuar a insistir muito nesta necessidade de, exatamente como a Fernanda disse, dos mais pequenos e dos menos bem conectados às redes europeias também terem acesso a estes fundos. E por isso todas as ações de informação e de informação muito hands-on, muito práticas sobre como é que as empresas, os projetos, as pessoas, as associações podem beneficiar são muito importantes e haverá com certeza disponibilidade, sobretudo na área da formação e na área do desenvolvimento
de jovens para as áreas da ciência, porque foi um dos projetos, foi um dos envelopes, foi um dos ramos que foi escolhido por Portugal para canalizar este dinheiro. Portanto, continuarão a trabalhar com a Sofia Moreira, não comigo, mas tenho a certeza, sem querer-me avançar muito, que a Sofia também vai abraçar todas estas iniciativas. Obrigada, breve, e sigam a plataforma da representação da Comissão Europeia em Portugal e a página no Facebook da Women in Business 008. Bom verão para todas. Adeus e até breve.